tanto Camões quanto Fernando Pessoa, na tradição portuguesa da literatura, são poetas que falam do mar, né? Então, de diferentes modos, né? A gente tem o Camões, que não é o que vocês vão estudar para o vestibular da Unicamp, que é a lírica, mas o Camões dos Lusíadas é o Camões que fala das grandes conquistas marítimas de Portugal. E o Fernando Pessoa, sobre o qual a gente vai falar, que é uma mensagem. Então a gente está mais acostumado a falar sobre a lírica do Pessoa, né? Falar sobre os poemas do Pessoa e seus heterônimos, e falar mais dos Lusíadas. Hoje a gente está fazendo aqui uma inversão, falando de um poeta que é um poeta do início do século XX, do modernismo, e que ao mesmo tempo vai falar de uma questão histórica, de uma recuperação de uma ideia, de um Portugal, de um império. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Então, enquanto quis fortuna, vocês sabem, fortuna como uma vamos dizer assim, uma entidade praticamente que ordena a lógica do destino e do sujeito, né? Esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Então, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, mas o que tem gosto de um suave pensamento? Então, vamos continuar. Porém, temendo o amor, de novo, assim, amor como fortuna, essa entidade, né? Esse tratamento mítico desses poderes, dessas potências, tá? Que aviso desse, minha escritura a algum juízo isento, então, porém, temendo o amor, que aviso desse dessa minha escritura a algum juízo isento, quer dizer, algum pensamento isento, neutro, né? Escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades. Quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Qual é o tema desses versos, portanto? O amor, né? Então, são sonetos. Sonetos têm essa estrutura um pouco argumentativa, um pouco na estrutura dissertativa de um pensamento lógico, em que se organizam os versos para se defender uma certa ideia, porém, uma ideia de natureza mais filosófica. E nesse caso, próprio desse período e do Camões, um pensamento filosófico sobre o amor. Tá bom? Então, olha como ele constrói, como é boa a arquitetura do texto. Então, eu tô fazendo isso com vocês porque eu acho que é interessante, na hora que vocês estiverem diante do texto, ler o texto e tentar ouvir a voz desse texto para recuperar o que é a estrutura do texto. Então, lembrem sempre disso. Todo texto tem uma estrutura, mas essa estrutura carrega uma voz. Essa voz que perpassa a estrutura do texto nos leva a compreender duas coisas. O tema, que é algo que, digamos assim, é a matéria do texto, e, por outro lado, nos leva a compreender como que essa matéria é tratada. Então, vamos pensar agora como é que o Camões trata esse poema, só para a gente lembrar. Então, ele está fazendo uma reflexão. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevessem. Então, enquanto eu estava ali, envolvido pela esperança de um contentamento, de uma alegria, me fez, então, que eu escrevesse esse texto, né? Esses textos. Porém, o livro, né? Porém, ó a potência do amor, porém, temendo o amor, que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, então,
Escureceu-me o engenho com tormento, veio a dor, o sofrimento. Então, o Camões sempre esse poeta que também trabalha com esses conflitos, essa dimensão dialética, né, que faz com que uma ideia se contraponha à outra. Então, que é uma coisa muito do pensamento lógico, né, uma arquitetura silogística assim. Então, minha escritura, algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Então, o que a gente entende aqui? Que o amor engana, né? Promete contentamento, mas causa dor. É o poema clássico do Camões, que todo mundo conhece, ouviu muito Legião Urbana, chorou quando perdeu alguém, né? Pensando lá, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, dor que desatina sem doer. É isso. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos, então ele está dialogando, a diversas vontades. Quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. Ou seja, se eu revelo que o amor tem esse lado tão, é uma potência tão dual, né? Por um lado promete contentamento, deleite, suavidade, encantamento, e por outro é dor, né? Que desatina. Então, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos, ou seja, não é porque eu me enganei não, é porque assim são. E sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Deu para entender? Então, minimamente assim, como é que essa arquitetura dialoga com essa temática e como ele vai levando a gente a pensar sobre esses dois aspectos que compõem a sua dialética. Deu para entender isso? Tá bom. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto. E, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda já como soía, como de costume, né? Soía de costume. Então, o que a gente tem aqui? Uma outra característica, que não é agora só falando do amor, mas falando do ser, é um pensamento bem filosófico, né? Dizendo que mudam-se os tempos, mudam-se a vontade, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, as coisas se transformam, transforma-se o amor na coisa amada, né? Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança, ou seja, aquilo que eu espero, que eu desejo, que eu projeto, eu vejo que as coisas mudam, vêm coisas novas. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Um pouco pessimista o nosso Camões, né? O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, sucessão das estações, né? E em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda como soía, já como soía, ou seja, como de costume. Não se muda do mesmo modo. Então as coisas mudam, mas elas mudam de modos diferentes também. O próprio modo de mudar é mudança. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Então vamos lá. Olha o alma minha. Alma minha, gentil que te partiste. Esse também é bem conhecido, né? Tão cedo desta vida, alma minha, gentil que te partiste,
Tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então aqui a gente tem uma outra passagem. Que passagem a gente tem aqui? Isso, e a gente tem a perda, né, do amor, com o desejo de um reencontro, com uma alma que não pode se contentar da ausência do outro, tá claro? E que, portanto, deixa no eu lírico o sentimento de que, olha, se então algo de mim ficou em ti, quer dizer, tu que partiste, se algo levou de mim, que então reveja sempre nos meus olhos aquilo que eu mesmo vi nos teus. Ó, transforma-se o amor na coisa amada. Transforma-se o amor na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma estaliada. Mas esta linda e pura semideia, que como o acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Esse é um poema um pouquinho mais complicado, né? Vamos pensar nele? Um pouquinho? O que é a ideia de transforma-se o amor na coisa amada? O amor, abstrato, ideia, ideal, transforma-se na pessoa do amado, né? Ou da amada, tá certo? Então, transforma-se o amor na coisa amada. Então, aquela ideia sublime do amor, ela ganha uma corporeidade, uma materialidade que a faz se converter em carne. Por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se eu idealizo o amor e se eu trago para dentro de mim o ser amado, tornando-me com a coisa amada uma pessoa só, um ser só, deveria eu desejar algo fora de mim? Sujeito e objeto se convertem numa única coisa e, portanto, eu não precisaria do objeto do amor, né? Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada, está colada, junta, né? Mas esta linda e pura semideia, olha, ele vai desmontar todo esse papo furado, que como o acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, né? Está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma. Ou seja, ele faz um discurso muito bem arquitetado para dizer, tudo bem, gente, o amor pode ser uma ideia muito bonita, eu posso me transformar na coisa amada, mas eu quero a coisa amada, tá bom? O meu desejo se converte, não em mim, mas se converte, se dirige ao outro, eu preciso do objeto do amor, tá? Crítica que se faz ao Camões, né? Se fazia ao Camões como homem. O Camões não era um homem fácil, né? O Camões era um homem inquieto, briguento, desejoso, ardiloso e convicto dos seus desejos. Ele era um sujeito complicado, foi preso, né? Vocês sabem, briguento, não era um homem assim docinho. Oh, não, essa figura não existe. Esse poeta também é um poeta idealizado. O Camões era um homem bem de carne e osso, tá bom? Nesse caso, desculpa. Pode falar. Nesse caso ele está falando de tanto imaginar, tanto idealizar, se torna falso? Não é que se torna falso, é que assim, parece que só idealizando, só imaginando, o amor se satisfaz. Aí ele diz, não.
De tanto imaginar, de tanto idealizar, mais ainda eu desejo o desejo. Entende? Tá? É isso. Então, olha lá, ó. Busque amor, novas artes, novo engenho. Então, ele vai trazer essa ideia, ó. Busque amor, novas artes, novo engenho. Per matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas enquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Gostaram, né? Entenderam bem? Já sentiram a mesma coisa? Então, é isso. Que coisa é essa o amor? Que de sublime, de tão elevado, de tão potente, de tão interessante, de tão idealizado, tão acima de todas as nossas fraquezas, nos causa tudo isso. Vem algo que nos atormenta, não sabe-se onde, nem porquê, né? Então, o amor é essa inquietação. Então, o que o Camões traz também, o amor não é esse sentimento tão cômodo, plástico e bem acabado. O amor é uma inquietação, é um desassossego. Famoso agora. Agora podem chorar, peguem os lencinhos. O amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso é interessante, né? Uma dor que tira você do tino, faz você perder a cabeça, e não é dor exatamente, não tem corporeidade nessa dor, é uma dor da alma, né? É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Não é esquisito? Se o amor é tudo isso, se o amor faz tudo isso, por que ainda a gente é tão amiguinho do amor, né? Que a gente quer tanto o amor, a gente anseia pelo amor, busca o amor, espera por ele, né? E o Fernando Pessoa é aquele poeta que fez um grande reencontro com a tradição literária de todos os tempos, né? O Fernando Pessoa é um poeta que fala da própria literatura, e muito da própria literatura, e seus heterônimos, vocês já devem saber dessa história do Fernando Pessoa, né? Que ele tem vários heterônimos. Os seus heterônimos representam faces da literatura portuguesa também, tá? Então, o Fernando Pessoa é um poeta bastante dramático nesse sentido do drama mais no sentido teatral mesmo, né? Depois vocês vão ter aqui um encontro maravilhoso com o Tiago, que vai falar do Marinheiro, e o Marinheiro é esse poema, é esse texto dramático do Fernando Pessoa, muito interessante, mas o Fernando Pessoa é esse poeta que cria poetas. Então, ele cria vozes diferentes para os seus temas diferentes. Mas o Mensagem é um texto do Fernando Pessoa. E quando a gente fala Fernando Pessoa, a gente fala, não sei que Fernando Pessoa é esse, porque o Fernando Pessoa vai trabalhar sempre com uma ideia de que ele é um sujeito que contém muitos outros sujeitos. Então a temática da alteridade é muito forte para o Fernando Pessoa, tá? E também, quando a gente pensa no Mensagem, a gente vai encontrar um lado do Fernando Pessoa, do homem Fernando Pessoa, que é um homem um pouco místico, tem uma mística, um pensamento um pouco nessa direção, tá bom? Então, a gente vai falar do Mensagem.
Então eu queria começar falando do Mensagem, falando que é um texto cujo título é verdadeiro. O texto é uma mensagem, tá bom? Então, é um texto um pouco, digamos assim, profético, porque ele é uma mensagem. É uma mensagem a quem? Ao povo português, tá? Então, o Fernando Pessoa escreve uma mensagem. E então ele resgata uma questão histórica, sobre a qual eu não vou discutir muito, porque isso vocês veem lá na aula de história, mas eu quero falar dos poemas, tá bom? Então, o que a gente tem de importante? Essa ideia, que é uma ideia milenarista, messiânica, de que Portugal será o quinto império. E que, portanto, depois de um período de sofrimento e dor, viverá anos dourados de abundância e fortuna e tudo que existe de mais áureo, tá bom? Então, essa é uma ideia. E por que essa ideia? Porque essa é uma ideia importante dentro daquele movimento histórico que vivia Portugal, de um desejo de que Portugal resgate a sua glória, tá? Então, Mensagem é mais ou menos como um texto, e eu gostaria de trabalhar essa ideia com vocês. Os estudiosos do Pessoa, tem muitos estudiosos importantíssimos do Fernando Pessoa, todo poeta muito potente, tem grandes estudiosos, grandes críticos que trataram dele. Mas eu quero tratar só de um aspecto que é da poética do Fernando Pessoa, porque eu acho que a questão do Mensagem, a própria ideia da mensagem, é uma mensagem no sentido da função da poética, que é de verdade, por meio de um pensamento imaginativo, uma espécie de ficção criativa, criar uma possibilidade de um mundo que não é o mundo existente, tá certo? Agora, o modo como cada um cria essa ficção depende também do pensar e do ser e do sentir de cada um. Então, o Fernando Pessoa, dentro do seu acolhimento dos outros, acolhe essa ideia fundamental de que a sua poética é uma poética que cria o mundo. Uma palavra, uma espécie de poeta demiurgo, sabem? Esse poeta criador, uma palavra que tem a ver com o verbo. Tanto que o Mensagem vai começar com essa ideia. Então, o texto está organizado assim, né? Eu pus aqui para vocês a estrutura do texto para vocês entenderem. Ele é composto de 3 partes. A primeira que é um estudo do brasão de Portugal, que é um jeito de recuperar a história do povo português e, portanto, dos castelos, das quinas e da coroa, né? Depois ele vai ter uma segunda parte, que é o mar português. E depois o encoberto, que é onde propriamente vai acontecer a mensagem do Pessoa, tá bom? Então, eu quero começar pela nota preliminar. Ela não aparece no livro, na primeira edição. Essa nota preliminar do Mensagem é um apontamento sem data e sem assinatura, que foi publicado em algumas edições do Mensagem, dentre elas o Obras Completas, que é o da editora Aguilar, que foi publicado no Brasil em 1930, se eu não me engano, 1960, desculpa. E ela traz essa nota preliminar. Essa nota preliminar é muito importante para a compreensão da mensagem, porque é de lá que a gente encontra no livro do Pessoa, no livro do Mensagem, o livro que vocês devem ter, a edição que vocês têm, que tem essa epígrafe em latim, Benedictus Dominus Deus Noster qui didit nobis signum. Então, que o Fernando Pessoa traduz por Bendito seja Deus, nosso Senhor, que nos deu o símbolo, que nos deu a palavra, que nos deu o verbo e, portanto, nos deu a linguagem por meio da qual a gente pode criar a poesia. Tá? E a poesia é simbólica.
A poesia nunca é uma mensagem linear, ela nunca é uma mensagem para ser lida em sentido, vamos dizer assim, denotativo. A poesia é sempre metafórica, ela é sempre um campo da linguagem em que a linguagem se constitui como uma exigência de interpretação. E, portanto, essa nota preliminar, que é do texto que é escrita pelo Pessoa, ela é muito importante. Diz lá a nota: o entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua 5 qualidades ou condições sem as quais os símbolos serão, para ele, mortos e ele, um morto para eles. Eu vou ler daqui, que eu acho que é mais fácil, se vocês acompanham aí do texto, tá? Espera lá. Então vamos lá. A primeira é a simpatia. Não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando. E cito por graus de simplicidade. Então vejam, olha a arquitetura que ele vai nos indicar, e eu acho que para vocês que estão aprendendo a lidar com a literatura e estão se preparando aí para falar de literatura numa prova, lembrem dessas 5 qualidades que elas são importantes. É por isso que eu resgatei aqui. Ó, então a primeira é a simpatia. Não porque ela seja a primeira no tempo, antes ou depois, né? Nem porque ela seja... mas é porque ela é a primeira em termos de simplicidade. Então, o que significa isso? Se eu leio um texto e não tenho por ele simpatia alguma, se ele me é avesso, se ele me é indigesto, raramente eu sigo tentando encontrar o seu sentido. Vocês concordam? É preciso alguma simpatia pelo texto. Então, o primeiro exercício que vocês precisam fazer, estou lá numa prova e chega um poema. Na prova a gente não tem escolha de pensar, não gosto desse poema, poema chato. Mas eu tenho que traçar, eu tenho que estabelecer com esse texto algum nível de simpatia, para que eu possa, por meio desse exercício da simpatia, compreender. Tá claro isso? Então isso aqui é um trabalho de natureza hermenêutica. Aí ele diz assim: tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe a interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada, aquela que você fala, tá, sei, não vou, esse texto, sei lá, não vai servir, tá? Todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar. Então, interpretar exige simpatia. Você precisa ter uma certa abertura para ouvir o que o texto diz. Então, por isso, quando a gente fala de poesia, a gente tem que ouvir a poesia, né? Para ouvir o que o texto diz. A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição, se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo sem que se veja. Vocês entendem o que significa isso? Não? Difícil, né? Mas a intuição é assim, eu estou lendo um texto, eu não tenho certeza se é isso que o texto diz, mas eu acho. Minha intuição me diz que ele está falando de tal coisa. O que eu preciso agora confirmar se essa minha impressão sobre o texto faz sentido. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói no outro nível o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois, que no fundo é tudo o mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não direi erudição, como poderia no exame dos símbolos, no exame dos símbolos, e é o de relacionar no alto que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição não a tiver estabelecido. Então a inteligência de discursiva, que naturalmente se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado. Então, o que é a inteligência aqui?
é uma espécie de raciocínio. Lembra que eu falei da intuição? Eu tenho a impressão de. Mas aí eu começo a ler o texto e eu começo a juntar uma coisa com a outra, estabelecer relações, estabelecer modos comparativos de uma ideia com a outra, encontrar indícios de que uma ideia comprova a outra. Tá claro? Então eu uso a minha inteligência para pensar sobre o texto. A intuição é algo que é mais ou menos, digamos, mistura a nossa simpatia, a nossa impressão, o nosso sentimento, e depois a inteligência é um exercício de raciocínio sobre o texto. Eu preciso pensar sobre o texto, tá bom? Que é um jeito de analisar, é separar. Analisar é sempre separar e depois recompor. Separar e recompor, encontrar a função da parte no todo, tá bom? A quarta é a compreensão. Entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias que permitam que o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que no fundo é tudo o mesmo. Aí é que eu pulei aquela hora e errei, né? Não direi erudição, como poderia ter dito, pois a erudição é uma soma. Nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese e a compreensão é uma vida. Isso aqui é muito bacana, a gente vai falar sobre isso. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes, ou, no mesmo tempo, o entendimento dos símbolos diferentes. Então, o que é compreender? O que a gente estava fazendo aqui quando lia o Camões. Ler o texto, ouvir o texto, ter sobre ele alguma impressão, pensar sobre ele e depois criar relações. Aí, por fim, ele diz, olha, a quinta é menos definível, e é mesmo, né? Porque aqui entra o lado místico do Pessoa, sobre o qual eu falava. Direi talvez, falando a uns, que é a graça, falando a outros que é a mão do superior incógnito, falando a terceiros que é o conhecimento e a conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma dessas coisas que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. Aqui eu diria para vocês que é aquilo que a gente entende do próprio poder da poética como mensagem, que é uma intenção, tá? E a gente não precisa ler isso na chave do Fernando Pessoa, a gente pode ler isso na nossa. Mas é uma intenção, é um modo de compreender, é um modo de perceber qual é a finalidade da mensagem, por que eu quero dizer aquilo. É a intenção, tá? Então a intenção tem a ver com essa vontade que não é só consciente, mas é uma vontade que é consciente por um lado e intuitiva e inconsciente de outro. Tá claro isso para vocês? Bom, então vamos lá. Então vamos à mensagem, né? Então, o brasão de Portugal. Vocês já devem ter visto essa imagem, porque ela é uma imagem comum. Então, olha lá, o livro está organizado em 3 partes, brasão, mar português e encoberto. Cada um desses momentos é aberto por uma epígrafe em latim. Bellum sine bello, guerra sem guerra. Possessio maris, posse do mar. Pax in excelsis, paz nas alturas. E o brasão de Portugal, primeiro livro, né, primeira parte da mensagem, é uma recuperação, é uma interpretação, uma leitura poética do brasão. Então, o grifo, que é essa figura mítica, a coroa, e na composição desse escudo, os castelos, que são 7, e o campo das quinas, que óbvio, quina são 5, tá bom? Então, vejam também que esse é um outro jogo importante, interessante, feito pelo Pessoa, que é esse jogo com essas figuras numéricas. O Fernando Pessoa gostava de trabalhar com essas ideias, sabe? Desses números, principalmente os números primos, os 5, 3, 7,
tá? Essa ideia desses números que tem uma explicação simbólica num campo mais metafísico, tá bom? Bom, então, nessa construção, eu peguei um trechinho da professora Paola Poma, que ela é da Faculdade de Letras, que ela diz o seguinte, ó, no brasão, né, a gente tem as primeiras dinastias de Portugal, então o Dom Afonso Henriques, que vocês vão ver que é um dos poemas, o primeiro rei de Portugal, que vai trazer a independência do reino em relação a Leão e Castela e aos mouros, que vocês sabem que Portugal foi invadido pelos mouros, né? Temos o casal Dom João, mestre de Avis, e Dona Felipa de Lencastre, geradores do que Camões chamou nas Lusíadas, olha o diálogo com os Lusíadas, de ínclita geração, em virtude do valor e importância desses príncipes, quer dizer, são os pais, os fundadores de Portugal, né? Temos personagens centrais para o momento inicial da expansão marítima, como o Dom Henrique, todo mundo sabe que o Dom Henrique foi aquele que incentivou a navegação, né? E depois a gente tem a figura que a gente sabe que é a do Vasco da Gama, tá bom? Tudo bem? Essa é a estrutura do texto. Quando vocês pegam o livro, Mensagem, vocês encontram essa estrutura, tá bom? Dentro dessa estrutura, cada um desses textos são textos da primeira parte, essa parte que é do brasão, são os textos mais históricos mesmo, né? Em que ele, na verdade, constrói todo um modo de pensar, tentando explicar o papel daquelas figuras para Portugal, tá bom? Eu quero mais falar, como poética, dos dois livros seguintes, das duas partes seguintes, o Mar Português e o Encoberto. Porque o primeiro, o brasão, é uma parte mais histórica mesmo de Portugal e que o Fernando Pessoa resgata. Eu quero falar do Mar Português e do Encoberto porque a gente tem uma passagem interessante. E aí eu quero que vocês entendam a estrutura dessa mensagem. Como ele constrói essa mensagem? Ele constrói essa mensagem resgatando as origens de Portugal, a história de Portugal, portanto, suas raízes, suas origens, para dizer como é que essas origens se transformarão para o futuro. É um exercício, de algum modo, bem narrativo, em que eu me volto para o passado, para as origens, para construir uma imagem simbólica como projeção, como projeto. Tá bom? Por isso o último texto é o Encoberto, que é uma mensagem um pouco mística. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar? Então, ele fala da luta do povo português, do sacrifício. Quero que vocês entendam isso, que tem essa ideia do sacrifício. Quanto desse mar salgado são lágrimas? Né? As lágrimas são salgadas, né? Então, quanto desse mar salgado são lágrimas? Aí ele diz, valeu a pena? Frase famosa do Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se de tudo do Pessoa vocês não lembrarem nada, lembrem dessa frase, que ela esses versos, que eles são famosos. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, onde há sacrifício, onde há dor, há como espelhamento essa conquista etérea, essa conquista metafísica do céu, né? Tá bom? Então esse poema tem uma importância grande no livro, tá? Aí a última nau, todo mundo sabe da história de Dom Sebastião, né? Alcácer Quibir. Então, e Dom Sebastião, essa figura mítica que se transformou para o povo português, naquele que voltará, né, numa outra ideia. Então vem a prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade, restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade.
Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pôde erguê-la ainda, dá o sopro, a aragem ou a desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistamos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Então, ó a mensagem, estou construindo a ideia de que venha um novo Portugal conquistador, um novo império, né? Tá? Aí vem o encoberto, que é o texto final. Tá bom? Que é a parte final, a terceira parte, que é a mais misteriosa do livro. Os símbolos. Vamos pensar então sobre isso. Esperai. Então, Dom Sebastião, lembram que vocês já sabem sobre o Dom Sebastião, sabem da história do Dom Sebastião, onde ele caiu, onde ele esteve, né? Esperai. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Lembra que eu disse? Da criação do mundo? Olha lá. Que importa o areal e a morte e a desventura, se com Deus me guardei? E o que eu me sonhei, que eterno dura, e é esse que regressarei. Então, um projeto de homem, um projeto de futuro, que não precisa ser lido nessa chave absoluta de que, eu estou pensando que o Dom Sebastião, ele mesmo vai regressar, mas o regresso de Dom Sebastião como essa possibilidade, essa ideia de que o povo português, o homem português, regressará da sua fraqueza, da sua queda, da sua sucumbência a um homem português da grandeza criadora. Tá? Então, o Quinto Império. Lembram que eu falei do Quinto Império? Como essa ideia messiânica, milenarista, de que Portugal depois seria o último império, de onde viria toda a grandeza, toda a luz, toda a luminosidade, e depois de toda essa idade do ouro viria o fim, né? É um pensamento nesse sentido, mas também posso ler esse pensamento como um pensamento nesse sentido do que eu estou dizendo. Depois aquela ideia que depois da tempestade vem a bonança, sabe assim? Que depois da desgraça vem a boa fortuna. Então, um quinto império. Aí ele diz, triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, olha lá um certo diálogo com o Camões, triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz, ter por vida sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo em que eras vêm, ser descontente é ser homem. Não tem lá um diálogo com essa ideia? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que triste daquele que vive como se a vida não fosse nada, se bastasse ficar sentado em casa, olha lá, ó, contente com aquilo que tem, sem sonho, sem desejo, sem que nada se espere, sem que nada se queira, como se tudo fizesse na vida fosse esperar a morte, né? Então, sentado lá, como diria o nosso cantor popular, sentado esperando a morte chegar, né? Então, isso é o que ele diz. O Quinto Império não é uma espera. Não é assim, eu estou esperando que aquilo venha do nada. O Quinto Império é uma construção. É um trabalho, é um fazer, é uma poética. Entendem o que eu estou querendo dizer? É um fazer poético. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão, para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Aí vem o desejado, então o símbolo, primeiro, o Quinto Império, né, anterior Dom Sebastião, o Quinto Império, o desejado. Vamos lá.
Onde quer que entre sombras e dizeres, jazas remoto, sente-te sonhado e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem, Galaás, com pátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu gladio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revele o santo grau. Aí aquele mito que todo mundo conhece do Santo Graal, dessa promessa, né, da descoberta de uma revelação sobre um futuro brilhante, heróico, né? As Ilhas Afortunadas. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, olha a mensagem, mas que se escutamos cala, por ter havido escutar. E só se meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos, olha a intuição, lembra do símbolo para a compreensão? Que ela nos diz a esperança, a que como uma criança dormente a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando, cala a voz e há só o mar. Entenderam isso? Difícil? Um pouco, né? Por que é difícil? Porque o que ele está dizendo é isso de novo. Essa espera, que é uma espera milenar, messiânica, nessa figura curadora do mundo, na verdade ela está associada a uma ideia desse fazer do homem português, o mundo que se constrói, o mundo que se faz. Tá? Então, o que são as Ilhas Afortunadas? Aquela que a gente conquista, aquela que a gente vai atrás, né? Onde existe, então, um rei que mora esperando, ou seja, o império é onde mora o nosso desejo, o nosso sonho. A grandeza de Portugal é a grandeza que o homem português imagina, tá? O encoberto. Então, olha lá, o livro se chama assim, esse é o poema que repete o título dessa parte, né? Da mensagem. Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa? Na cruz morta do mundo, a vida, que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto? Na cruz, que é o destino, a rosa, que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto? Na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Aqui sim tem a gente pode ler numa leitura bastante dos aspectos do modo esotérico, de certo modo, que tem o Pessoa. Mas vejam que interessante, ele tem uma fórmula, que é a fórmula da pergunta e da resposta, parece uma quadrinha. Ó, que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa? Parece uma quadrinha ou uma prece, né? Aquela coisa da liturgia. Na cruz morta do mundo, a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto? Na cruz, que é o destino, a rosa, que é o Cristo. Sabe essa dinâmica da pergunta e resposta? Que símbolo final mostra o sol já desperto? Na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Então esse é o encoberto. O que está encoberto? Está encoberto aquilo que está no símbolo, aquilo que está nos sinais. Que sinais? Os do tempo. Em que sinais? Os sinais que se somam na ação, que se desenvolvem na vontade, no desejo e no fazer. Deu para entender? Eu posso pensar nisso num sentido místico dessa mensagem, mas eu também posso pensar nisso, como, de novo, volto a dizer, num sentido poético. Tá bom? Os avisos. Eu adoro essa parte. Os avisos. Dentro de uma mensagem vem os avisos. Então vamos ver os avisos. O Bandarra. Sonhava anônimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói,
Mas Deus sagrou com seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal. Olha que interessante. Portugal como uma ideia, como um lugar, como uma pátria, como um império, mas não como um lugar específico do português, mas Portugal como um desejo maior, de um modo de ser do mundo. Deu para entender isso? Tá bom? Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, né? O céu estrela o azul e tem grandeza, este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge, prenuncio claro do luar, el rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo. E um dia, e no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doura as margens do Tejo. Olha de novo o que eu disse para vocês. A força da poética como um fazer do mundo, que não é o fazer das coisas, mas é o fazer da linguagem, é o fazer do nosso desejo, do nosso pensar, dos nossos anseios, tá? Escrevo meu livro à beira mágoa. Meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água. Só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vácuos enche e doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o Rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existo, a nova terra e os novos céus? Então, olha de novo como ele almeja esse mundo sonhado, desejado, né? Quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás, voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade quando, meu sonho e meu Senhor? Os tempos. À noite, a nau de um deles tinha se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei, de na fé e na lei da descoberta ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi, nem primeiro nem segundo, volveu do fim profundo do mar ignoto a pátria por quem dera o enigma que fizera. E então o terceiro a el rei rogou licença de os buscar, a el rei negou. Noite. Agora vejam. Como a um cativo o ouvem a passar os servos do solar. E quando vem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Então, ao mar de novo, né? Ele diz que escreve à beira-mar, lembra disso? Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade, a tua eternidade, e com eles de nós se foi o que faz a alma poder de herói, ser de herói, desculpa. Queremos ir buscá-los, desta vil nossa prisão servil, é a busca de quem somos na distância de nós, e em febre de ânsia a Deus as mãos alçamos, mas Deus não dá licença que partamos. Então, vem a tormenta. Então, à noite, poema longo, separado sem dois outros nomes, né? Que falam, então, da luta e do esforço. Aí vem o segundo, que é a tormenta. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue, nós, Portugal, poder ser? Que inquietação do fundo nos soergue, o desejar, poder querer? Isto e o mistério de que a noite é o Fausto, mas súbito onde o vento ruge, o relâmpago farol de Deus, um hausto brilha e o mar escuro estruge. Eu não vou ler a calma, eu vou passar um pouquinho porque eu vou lá para o fim. Ó, antemanhã é aqui. Aqui que vem o fim da nossa mensagem. Nevoeiro. O encoberto, lembram do encoberto? O encoberto é um nevoeiro. Se eu estou no mar e estou diante de um nevoeiro, nada vejo.
Só pressinto. E, portanto, onde só pressinto, eu só posso, na verdade, desejar, supor. Eu não posso ter certeza de nada. Tá claro? Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra. Que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Valete fratres. Ou seja, o que quer dizer isso? É a hora, agora, é o momento. Adeus. Ele se despede na mensagem. Então, o que ele está dizendo? Se há um momento para Portugal se reerguer, se há um momento para Portugal se refazer, não é daqui a pouco, é agora. A hora é já. Sabe assim? Então, essa é a ideia da mensagem, a mensagem de que cabe ao povo português, em vez de chorar as mágoas pelo passado, de ficar pensando nas lágrimas que compõem o mar salgado de Portugal, e pensar só no seu sacrifício, pensar na grandeza como um projeto existencial, como um projeto de construção do mundo e, portanto, como um projeto de grandeza para Portugal.